A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does...
Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde a todos e a todas. Chegamos ao último painel do SEAB FEBRABAN 2021 e para fechar a 31ª edição do que é considerado o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina, o nosso convidado especial, ultra especial, é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, e para participar da finalização desse encontro, estará com a gente aqui também o anfitrião, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Bom, boa noite a vocês dois. Boa noite, João. Boa noite, João. Pois é, Roberto, eu vou começar a passar rapidamente a palavra para o Isaac, que gostaria de agradecer a sua participação aqui. Isaac. Obrigado. Quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem e quero agradecer de forma muito especial ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que de forma gentil atendeu ao nosso convite para fazer o encerramento desse congresso de inovação bancária. Nós estamos todos aqui ansiosos, presidente, para ouvir tudo quanto o Banco Central tem feito para que no mundo das finanças, no mundo das redes sociais, possamos ter uma indústria com tecnologia de ponta, uma indústria inovadora, moderna, segura e, sobretudo, acessível. Então, quero aqui agradecer e devolver a palavra ao João. Pois é, Roberto, com esse tema aberto, já que o Isaac já antecipou, quer dizer, o futuro da indústria financeira, suas implicações, as novas tecnologias, como fica, digamos assim, os serviços prestados pelo setor financeiro, a relação com os clientes, enfim, a economia em geral. A palavra é com você. Muito obrigado, João. Obrigado a todos. É uma honra poder participar do fechamento de um evento tão importante. Eu vi que as propagandas, aqui eu estava vendo as propagandas, as propagandas estão muito alinhadas com as agendas, então fiquei muito contente. Gostaria de ter tido tempo de assistir a todos, porque eu vi que vários temas muito interessantes. Eu pensei em fazer uma coisa mais informal, conversei aqui com o Isaac, que eu acho que vai ser mais interessante para todos, do que ficar mostrando cronogramas e coisas que estão acessíveis a todos na base de dados do Banco Central. Então, pensei primeiro em começar com esse tema da inovação, que é um tema que a gente tem falado tanto. O que a gente tem percebido hoje, basicamente, de uma forma muito acelerada, é que a tecnologia se transformou nesse grande veículo de empoderar as pessoas, né? Empoderar as pessoas de várias formas, né? Fazer com que você consiga trabalhar de forma remota, fazer com que a sua opinião seja ouvida num âmbito que antes não era conseguida, fazer com que você esteja incluído, né, em algumas formas de consumo, algumas formas de comunicação que você não estava no passado. Então, ele democratiza, porque ele faz com que todos tenham uma voz. Então, a gente viu isso de várias formas. E no mundo financeiro não é muito diferente, né? Então, a gente tem a tecnologia acelerando, essa aceleração, e eu estava até vendo as propagandas aqui muito em linha, a aceleração veio em algumas fases. Primeiro, você aumentou a capacidade computacional, ou seja, você produz mais dados, depois você barateou para guardar dados, e depois você está numa fase de interpretar melhor os dados. E a gente está entrando agora numa fase pós-interpretação, que é como que eu monetizo, né? Como que eu monetizo esses dados de forma a conseguir
capturar o cliente da melhor forma possível, né? Então, lembrando que o futuro da intermediação financeira ele vai ser cada vez mais organizado por algoritmos que organizam informações. O nosso mundo financeiro é um mundo basicamente de informação assimétrica. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei, logo quando cheguei no Banco Central, um dos primeiros trabalhos existia uma inquietude muito grande com o spread bancário brasileiro. E eu me lembro que um dos primeiros trabalhos foi tentar dissecar o que era o spread bancário brasileiro. E o spread bancário brasileiro, obviamente, tem algumas peculiaridades brasileiras, mas um bom pedaço dele é gestado, ou seja, é originado de informação assimétrica. Então, eu tenho um problema de informação assimétrica de garantias, eu não sei se as garantias existem, eu não tenho controles suficientes para entender as garantias, tem um problema de histórico de crédito, que também é um problema de informação assimétrica. Então, veja que a informação assimétrica faz parte, né, da otimização desse processo de intermediação financeira. Nisso você tem alguns movimentos recentes, né? O movimento das fintechs, que junto com os bancos estão produzindo uma forma de fazer negócio diferente. Mais recentemente você tem esse movimento das mídias sociais, e a gente vê cada vez mais as mídias sociais se inserindo no mundo de finanças. A gente já consegue ver isso de uma forma mais clara no mundo de pagamentos. A gente se pergunta por que mídia social quer fazer pagamentos. A gente tem elaborado bastante sobre isso. Existe uma cadeia vertical, onde quando você tem a mensageria, o conteúdo e os pagamentos, você captura uma quantidade de dados muito grande. Se a gente pensar num elo de venda de produto, você está basicamente dizendo que eu vou ter o anúncio, a venda, o pagamento e a interpretação do que o cliente achou do produto numa mesma cadeia. Então, a gente vê que isso, né, a grande corrida do ouro agora é a corrida por ter informações, por ter dados. Por quê? Porque é isso que derruba a informação assimétrica, que basicamente é onde está aí grande parte do spread bancário. Então, essa convergência é muito importante. Uma preocupação do Banco Central sempre foi de que essa convergência, que aparentemente sempre começa com um intuito competitivo, que ela se transforme numa coisa competitiva ao longo do tempo. Então, a gente tem muita preocupação de quando tem um grande jogador com uma estratégia diferente, que a solução competitiva de curto prazo ela se transforme em uma coisa competitiva no médio e no longo prazo, né? Então, como eu disse, a grande batalha atual é uma batalha de monetizar dados. Quando a gente olha hoje o mundo de avaliação, né, de empresas, e a gente pega os trabalhos mais clássicos que são feitos e a diferença que a gente tem hoje de preços de mercado pelos métodos de avaliar empresas tradicionais, a gente descobre que, basicamente, a diferença está nessa capacidade de precificar esse intangível de dados, né? Então, você tem aí o data cap, agora ele já tem até uma expressão que chama data cap. Então, você tem o market cap e o data cap, que é quanto que as empresas valem em termos de dados, né? A gente vê também um grande investimento, né, de quem tem dados em transformar esses dados numa coisa mais legível para a plataforma interna. Então, você tem aí várias formas de misturar os dados dentro do seu domínio para que, uma vez abertos os dados, eles sejam mais compreensíveis internamente do que externamente. Isso, obviamente, causa uma preocupação, porque gera, né, uma barreira de entrada grande, e nossa posição é sempre de quem quer participar no mercado, quem quer participar desse processo que nós estamos gerando, vai ter que abrir os dados de forma homogênea, de tal forma que todos tenham capacidade de entrar, ver e interpretar os dados da mesma forma, né? Então, a gente está vendo essa fusão de mídia social com finanças, né, cada vez mais. Não é no Brasil. O Brasil, a gente recentemente teve o Facebook Pay, o WhatsApp entrando com pagamentos. A gente tem na Índia o Google Chat, ou seja, também um movimento nesse sentido. Na Rússia temos coisa parecida, na China. Então, a gente vê que onde você tem um grupo grande de consumidores e onde é mais fácil produzir essa verticalização, existe um grande investimento nesse sentido, né? Mas, nesse mundo, se você não está sendo disruptivo, é porque, se você não está sendo disruptivo com alguma indústria ou com algum competidor, é porque você está sofrendo essa disrupção, vamos dizer assim. Então, é um jogo que
constantemente desafia os jogadores. À medida que a tecnologia acelera, isso vai ser cada vez mais presente. E, nesse sentido, eu acho que as mídias sociais também estão entrando num processo de sofrer, né, essa disrupção. Por quê? Porque os conglomerados ficaram muito grandes, com muita capacidade de produzir e armazenar dados, com muita capacidade de interpretação do que o cliente quer, mas a gente vê que começa a ter um movimento agora de tirar esse poder das mídias sociais e passar para as pessoas, né? Então a gente vê movimentos de empresas que investem no que a gente chama de digital wallet. Eu sempre brinco que a gente faz poupança financeira, mas a gente ao longo do tempo vai fazer a poupança de dados, né? Que eu vou guardar os meus dados de tal forma que em algum momento eles vão ser negociáveis para quem queira fazer negócio comigo, né? Então isso está acontecendo, tem algumas empresas investindo nisso. Nós no Banco Central conversamos com algumas recentemente, né? Então a gente vê muito claro que também tem essa disrupção no mundo de mídia social, ou seja, se você está confortável, achando que tem uma grande base de dados de cliente e que essa interpretação vai levar você a ter uma vantagem comparativa, tem gente achando que não, que isso agora vai ser, nós podemos fazer de uma forma barata, que isso seja esse empoderamento vá ao cliente. E com as tecnologias de blockchain, você descentraliza esse poder de uma forma que você cria uma ruptura total à forma como nós estamos acostumados a ver conteúdo hoje. Isso já está acontecendo, né? A gente tem vários exemplos, eu até usei um exemplo que está na mídia, mas tem outros, mas esse que já está na mídia, inclusive eu vi que saiu outro dia na mídia brasileira, que é o BitCloud, que é basicamente você ser capaz de monetizar a sua fama. Então, se eu sou mais famoso, eu tenho mais valor, eu recebo mais dinheiro por isso. Foi feito um download do Twitter, e aí, de acordo com o conteúdo e com a percepção de fama individual, só de entrar e reconhecer o seu domínio, você já tem um dinheiro grande para ganhar. Alguns têm mais de uma dezena aí de milhões de dólares só de poder fazer isso. Isso significa que você cria uma moeda específica para isso, que chama Coin Creator nesse caso, mas tem outras plataformas se desenvolvendo, né? Basicamente, você transforma essa moeda, que é uma moeda sua, em alguma moeda de pagamento. Isso é feito através de moedas digitais, nesse caso é o Bitcoin, né? Então você tem esses que a gente chama de Atomic Swap, que são fazem essas conversões. Isso é muito interessante, porque mostra que a ruptura é constante em todos os lugares. E o mundo de finanças está participando disso, né? De uma forma muito, muito intensa, né? E aí a gente, saindo um pouco desse mundo de dados, indo um pouco para o mundo que eu chamo de DeFi, ou seja, de finanças descentralizadas, eu tenho certeza que grande parte do evento foi discutindo projetos e formas de fazer intermediação financeira que não passam hoje pelo regulador tradicional. Quando a gente olha os projetos que vêm do LIFT, do nosso laboratório de inovação, os projetos que vêm via Sandbox para a gente, grande parte dos projetos não são projetos que passam pela regulação do Banco Central. Cada vez mais você tem esse mundo, né, de finanças paralelas, esse mundo de finanças, vamos dizer assim, descentralizada, né, e cada vez mais isso é uma realidade. Isso é muito possibilitado por moedas digitais, por formas digitais de fazer negócio e por plataformas descentralizadas, né, pelas DLTs. Então a gente está vendo isso cada vez mais. Em parte, a ideia de fazer a moeda digital é um pouco também para conseguir fazer com que você tenha esse movimento de descentralização e de liberdade em intermediação financeira, mas que esteja ainda num domínio onde o Banco Central consiga enxergar os meios de pagamento. Então isso é bastante importante. Então a gente faz assim um background, né, para entender um pouco o que a gente está vendo e o que a gente está fazendo. Então o Banco Central, olhando isso, se preocupou bastante nessa parte de inovação, geração de dados e como que isso ia interagir com o mercado financeiro do futuro. Uma pergunta que a gente sempre se faz não basta ser o regulador do mercado financeiro de agora, eu tenho que pensar qual vai ser a regulação do mercado financeiro de futuro. Como as curvas são exponenciais acompanhando o progresso tecnológico, eu preciso ser mais rápido do que eu era no passado, porque eu estou entrando numa parte assim, exponencial da curva. Então a gente entrou com o Pix, que foi um projeto que foi muito antecipado, um projeto que teve um grande sucesso. Hoje ele é usado por grande parte dos brasileiros. Nós nunca esperávamos um número tão grande de adesões em termos de chaves, num período tão curto de espaço. A gente vê que ele passa a fazer parte, né,
do mundo das pessoas, com grande apoio dos bancos, com grande apoio de todos os players, os agentes financeiros, entendendo que essa era uma forma, na verdade, de aumentar o bolo para todo mundo, ou seja, de criar negócios, de viabilizar negócios que não existiam até então. E a gente vê isso. Eu recebo vários exemplos anedóticos de negócios que estão sendo criados por ter essa possibilidade. Mas mais importante do que isso, porque eu tenho certeza que o mundo privado acharia essa solução muito rapidamente, é uma preocupação de ter a liquidação centralizada, ou seja, olhando para outros países que fizeram coisas semelhantes de forma fragmentada, que é um pouco o que o mundo de banqueiros centrais chama de market fragmentation, uma vez entrando na solução fragmentada, você tem enormes prejuízos pensando nesse mundo de integração na frente, onde você, na verdade, por estar fragmentado, freia o avanço de vários produtos. Então, esse foi um grande motivador. O Pix, como qualquer plataforma tecnológica, ela nasce de um jeito, e à medida que você vai construindo, você vai enxergando novas funcionalidades. Então, a gente tem novas funcionalidades agora, como o Pix Saque, o Pix Troco, essas coisas de agendamento para fazer com que fique mais eficiente. Eu vejo que os agentes financeiros estão usando o Pix de uma forma diferenciada também. Mas, no final das contas, o importante, a gente começou esse debate falando que a gente está num mundo onde a grande corrida é para monetizar dados. E nesse sentido de monetizar dados, um importante projeto era o Open Banking, que, na verdade, abre os dados de forma a diminuir as barreiras de entrada e produzir segmentações diferenciadas que aumentem a bancarização, que aumentem o número de negócios e que aumentem o número de produtos. E eu acho que isso é um grande avanço. A gente não chama nem mais de Open Banking, a gente passou a falar Open Finance, que a gente entende que esse conceito é muito mais amplo. Nós temos um projeto em fases, a gente entende que tem uma adaptação bastante grande, que todos os bancos estão correndo, todos os agentes financeiros estão correndo, as instituições participantes estão correndo para fazer as adaptações necessárias. A gente entende que não é um processo fácil, mas a gente entende que a velocidade é muito importante, porque aqui, às vezes, alguns meses vai fazer a diferença de ter um crescimento X ou um crescimento Y muito mais acelerado. Então, é super importante isso. Nesse ambiente onde a gente tem essa monetização de dados e esse movimento para sair do círculo central, nesse mundo de finanças descentralizadas, era importante também começar o projeto de moeda digital, de ter o real digital, que é uma moeda que vai participar desse mundo dos contratos, não sei se dá para traduzir isso, mas os smart contracts, os contratos inteligentes, contratos numéricos, que vai fazer parte do Internet of Things, que a gente está vendo cada vez mais essa evolução, junto com esse mundo de 5G, que a gente está vendo já o efeito que está tendo, inclusive, na demanda de chips. Então, era importante também avançar com esse projeto de moeda digital. A gente depois pode falar um pouco mais dele em específico. A gente, hoje, quando olha o mundo da tecnologia da moeda digital e olha o mundo do que os banqueiros centrais falam do que deveria ser a moeda digital, esses mundos ainda não se conversam 100%. Tem muitas perguntas que são feitas de um lado que não são respondidas do outro e vice-versa. Então, o que a gente está tentando fazer agora nos nossos processos de brainstorm é tentar responder, entendendo que isso precisa ser uma moeda que é uma extensão da moeda física, que não crie nenhuma disrupção no sistema financeiro, ou seja, que o mundo de crédito, o mundo de intermediação financeira e de expansão financeira continue da mesma forma. Então, tem vários temas que nós estamos trabalhando em relação a isso. E aí a gente olha muito o que é o meio ambiente que a gente precisa para produzir. E é um meio ambiente de ser mais rápido nas aprovações de novas ideias. Ser mais rápido nas aprovações de novas ideias, na nossa linguagem, é ter um sandbox, uma plataforma mais ampla para que você consiga transformar a sua ideia em um negócio, uma plataforma, num tempo mais acelerado. Então, a gente tem investido muito no mundo de sandbox, dos laboratórios, estamos tentando fazer o máximo dentro do possível para acelerar as aprovações o mais rápido possível, entendendo que aqui tem uma coisa importante no mundo de tecnologia, que ainda tem
vamos dizer assim, algum viés negativo na nossa mentalidade, que faz parte do processo de avanço tecnológico falhar. Então, a gente vai aprovar muitas empresas que vão ter negócios que vão ser negócios que vão avançar rápido, outros que vão se juntar com outras empresas, né? Uma grande barreira à inovação, né, é o custo de falhar, né? A gente brinca que o custo de dar certo no Brasil é alto, mas o custo de falhar é super alto. É importante atacar isso nas várias dimensões. Porque a gente não tem nenhuma grande empresa de tecnologia hoje onde o fundador dessa empresa não tenha participado de outras empresas e tenha tido fracassos, né, na história anterior. Então, faz parte do processo de aprendizado, nesse mundo de inovação digital, de poder falhar, se adaptar, fundir, fazer merger e continuar esse processo de inovação, né? Então, a gente tem uma preocupação grande de passar a percepção para as pessoas que o Banco Central está atento a isso, que a gente vai ter uma regulação que seja proporcional, ou seja, a gente entende que quando você é muito pequeno e oferece pouco risco, você tem menos regulação. À medida que você vai crescendo esse negócio, a regulação vai sendo proporcional. E aí, para terminar, a grande pergunta que fica mas esse mundo que a gente está descrevendo é um mundo muito diferente do mundo tradicional, quando o banco foi criado para regular o sistema financeiro tradicional. A gente está vendo um monte de coisa fora do sistema. Como que o Banco Central vai fazer para regular esse sistema? Daqui para frente pode ser que a coisa mais importante não seja o produto em si, seja o canal de entrada. Qual vai ser o canal de entrada no futuro de uma atividade bancária? Será que vai ser via um banco? Será que vai ser via uma mídia social? Será que as pessoas vão ter tanto poder de monetizar os seus próprios dados que elas, num formato de blockchain, vão acessar os produtos diretamente? Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante para a gente organizar qual é a regulamentação financeira que a gente está trabalhando hoje para funcionar daqui a 3, 4, 5 anos. Então, eu paro aqui, e aí a gente pode ter aqui um debate sobre os assuntos. Muito obrigado. Pois é, Roberto, você falou tantos pontos importantes aqui, que para mim, que não sou especialista, até parece ficção, e você demonstrou aí que é quase que uma realidade muito próxima, que a gente, por enquanto, até está mapeando e procurando entender. Mas eu passo a palavra para o Isaac, que tem uma questão a colocar para você. Obrigado, João. Eu queria tentar entender um pouco mais sobre a questão das moedas digitais. Houve uma abordagem sua nesse sentido, até para que os bancos centrais possam enxergar melhor os meios de pagamento. O que ainda resta de mais dúvidas? Ou seja, quais são as principais dúvidas, quais são os estudos que ainda precisariam ser aprofundados? O quanto nós estamos mais perto ou mais longe de o Brasil, ou até de o mundo mesmo, caminhar para ter uma moeda digital como extensão da moeda física? É uma excelente pergunta, e de novo, né, a gente tem aí muitos banqueiros centrais, muitos bancos centrais soltando várias mensagens, né, do que seria, ou quais são os pilares principais das moedas digitais, e eu vejo e acompanho isso de perto. Eu tenho gasto até mais tempo falando com a parte de tecnologia, de soluções de tecnologia, do que da parte de teoria e de aspectos de visão de Banco Central. Aí eu vejo que tem algumas coisas, principalmente, né, para a gente que tem um background de banco, de entender, de olhar balanço de banco, de ver como funciona o balanço de banco, que as coisas não estão 100% casadas. Então, a gente discutiu até outro dia um tema, um dos vários temas, mas acho que esse é um dos principais, que os bancos centrais hoje dizem que a moeda digital vai ser uma extensão da moeda física. Se a moeda digital vai ser uma extensão da moeda física, significa que o emissor dessa moeda, o Banco Central, que não será o custodiante, porque o custodiante pode ser qualquer agente no mundo financeiro, mas o emissor faria a conversão ao mesmo preço. Então, se eu tenho uma moeda digital, tem uma moeda física, todo mundo que quiser a moeda digital vai converter a moeda ao mesmo preço. E aí a gente pensa, bom, mas se for o caso da moeda digital ter mais valor do que a moeda física, porque ela é mais segura, porque ela acaba proporcionando negócios diferentes, então vai ter uma demanda pela moeda digital grande. Isso significa que as pessoas vão querer converter a moeda física em moeda digital num passo mais acelerado, né? Mas o que é a moeda digital no balanço de um banco? Uma vez que a gente tem uma moeda que ela é traceable, ou seja, que é rastreável, e que ela tem uma emissão central, no balanço dos bancos essa moeda funciona como se fosse um depósito com 100%, né, de compulsório.
Então, ele não dá capacidade, né, no balanço dos bancos de expandir o negócio, não tem a capacidade multiplicadora. Ora, se não tem a capacidade multiplicadora e pode ter uma demanda muito maior a essa conversão, o que aconteceria com o balanço dos bancos se todo mundo resolvesse fazer uma mudança, fazer uma conversão integral de toda a moeda física em moeda eletrônica? Bom, a gente teria um problema de intermediação financeira, porque os bancos teriam uma capacidade muito menor de gerar crédito. Obviamente, essa não é a ideia de fazer a moeda. Aí você diz, bom, mas como é que eu faço nessa situação? E aí eu vejo algumas ideias de alguns bancos centrais, de algumas pessoas, dizendo, não, é fácil resolver isso, vamos colocar uma taxa de juros negativa na moeda digital, e aí com uma taxa de juros negativa eu consigo equilibrar a oferta e a demanda em relação à moeda física. E é óbvio que isso não é simples de fazer e nem vai acontecer, porque imagina eu ter uma taxa de juros diferente todo dia para a moeda para equilibrar o valor de um lado e de outro. Só aconteceria por coincidência, né? Então, você fica com esse problema, que é um problema que hoje você querer ser emissor centralizado, querer ter os processos de segurança e querer dizer que a moeda é uma extensão da sua moeda, tem alguns limitantes. Então, o que surge como resposta é não, então a gente vai fazer o seguinte, eu não vou deixar que a conversão seja total, vamos fazer uma conversão parcial. Mas aí qualquer um que pense no assunto vai, bom, se eu só posso converter 10% e se a demanda é maior, uma hora o preço da moeda digital vai ser maior do que o preço da moeda física. E aí como é que você vai falar que a sua moeda é uma extensão da moeda física se ela tem um preço diferente, né? Então, de novo, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo que nós até discutimos, mas é um exemplo que mostra que algumas questões não foram respondidas ainda, né? Ninguém, por exemplo, tem resposta para essa pergunta, né? Tem algumas ideias de como fazer, mas nada que eu, pelo menos, tenha entendido que é uma resposta definitiva. Você tem o problema do online e do offline, que é eu quero ter uma moeda digital que tenha capacidade de negociação online e offline, mas ela tem que ser rastreável também. Então é como se fosse um carro que entra no túnel, vai ficar online, mas em alguma hora lá na frente ele vai ficar offline, em alguma hora na frente ele sai do túnel, vira online, mas eu tenho que ser capaz de ver o percurso que ele percorreu no caminho. A tecnologia para fazer isso não é fácil, não é trivial. E essa tecnologia, quando a gente pensa num modo descentralizado, ela tem alguns desafios em termos de interligação. E aí, por fim, um tema super importante também não respondido é se cada banco central desenhar uma plataforma de moeda digital com características tecnológicas diferentes, a gente vai perder o principal elemento da moeda digital, que é o cross-border, que é você poder fazer os pagamentos transfronteiriços, né? Então é super importante, nesse momento, entender que tem mais perguntas do que resposta, né? Alguns países falam que tem moeda digital, por exemplo, Bahamas tem o $100, a China está fazendo alguns pilotos, mas quando a gente olha o nosso conceito de moeda digital é diferente do que a gente vê sendo aplicado em outros países. Bahamas, por exemplo, é um elemento, é um arranjo fechado, patrocinado por uma empresa, um país muito menor, que tem uma característica muito diferente do Brasil, é como se fosse o nosso moedeiro eletrônico, vamos dizer assim, né? Não é uma moeda digital no conceito que nós, né, entendemos que seja. Então, tem bastante tempo, tem bastante temas, bastante número de temas abertos, nós estamos já avançando e discutindo, e a ideia é ir avançando com projetos, sempre com consultas públicas, para ter certeza que o mundo financeiro participa das decisões e que a gente vai achar uma resultante que seja ideal para todos. Roberto, eu gostaria de colocar a seguinte questão para você. Você disse que tem mais perguntas do que respostas e muitas dessas perguntas sem respostas você já colocou aqui. Isso permitiria a gente ter um cenário, ou seja, um horizonte de quando se pode ter essa moeda digital? E uma segunda questão que eu colocaria para você é o seguinte: e que implicações esse novo mundo pode ter para a política monetária, ou seja, para a capacidade do Banco Central fixar a taxa de juros e controlar a inflação? Essa é uma excelente pergunta que nós também não temos resposta. Nós não temos uma resposta ainda exata para qual é o prazo, porque, de novo, o prazo depende de conseguir responder perguntas que hoje nós não temos a resposta. O prazo depende também de aprofundar em tecnologias para ter certeza que o que está sendo feito é seguro para o sistema financeiro, é seguro para as pessoas. A gente acha que dá para evoluir bastante entre agora, né, e o fim de 2022, mas, de novo, não temos um prazo fixo. Em relação a como isso muda a vida do Banco Central, eu acho que a vida do Banco Central está mudando já de uma forma exponencial, porque independente do que eu faço ou do que eu falo, a verdade é que a intermediação financeira ela está se descentralizando, né? A gente tem hoje mais negócios com criptoativos, a gente tem hoje moedeiros ou formas de gerar moeda
independente, a gente tem arranjos fechados, arranjos abertos, né? A gente tem hoje plataformas que fazem intermediação financeira com forma menos alavancada, a gente tem formas de levantar, de fazer funding que estão fora, levantar capital que estão fora do mercado tradicional, das plataformas tradicionais. Então, assim, esse desafio é constante. O que a gente precisa fazer como regulador é pensar que se eu gastar muito tempo fazendo a regulação de hoje, eu não estou fazendo a regulamentação de amanhã. Então, eu tenho que ter algum grau, né, em algum grau, eu preciso sair um pouco da caixa, pensar um pouco no futuro, tomar algum risco, mínimo possível, óbvio, para estar preparado para regulamentar o mercado do futuro. Lembrando que as grandes rupturas acontecem de forma bastante acelerada. Isaac. Bom, eu queria ainda insistir nesse tema da tecnologia. Na fala do Roberto, ele deixou claro aí quanto que a tecnologia tem empoderado as pessoas, tem democratizado o acesso à indústria financeira como um todo e claramente tem permitido aí a ampliação da oferta de serviços e uma maior competitividade. Por outro lado, a gente tem visto especialistas, a própria indústria bancária com muita transparência debatendo com o regulador e com outros atores questões relacionadas com a regulação. Também há pouco o presidente do Banco Central mencionou que os pequenos têm uma regulação proporcional, nós também concordamos com isso, mas como que o Banco Central consegue no dia a dia calibrar esse balanceamento das regras, de um lado das exigências regulatórias envolvendo todos os players, como que o Banco Central consegue daqui para frente calibrar para evitar distorções e desbalanceamentos em relação à regulação de todos os players? Não, a pergunta muito relevante, faz parte dos nossos debates internos. Eu acho que a gente passou aí, vamos dizer assim, o último ano e meio muito preocupado em criar, né, esse mecanismo, esse arcabouço para que esse avanço de tecnologia fosse feito de uma forma competitiva, né, e a gente agora está na hora de dar uma parada e ver, bom, a gente fez vários movimentos para incentivar novos entrantes, novas tecnologias. Qual é a resultante disso? A resultante disso é que se formaram empresas, algumas grandes, outras médias, umas cresceram rápido, outras nem tanto, outras se ligaram a negócios de forma diferente, algumas estão, inclusive, hoje, sendo enxergadas com uma atividade, mas performando uma outra atividade, né? Ou seja, vendendo que fazem uma atividade, mas de forma geral entrando em outras atividades. Então é importante a gente dar uma parada nesse momento, e esse é um processo que nós entramos agora, num processo de novo, brainstorming, de parar e pensar, e olhar cada produto, cada segmento e ver, bom, como é que a gente pode fomentar a competição na forma mais justa possível. Então, se alguém cresceu muito e passou a fazer um produto que não fazia, e esse produto cresceu muito, tem produtos que cresceram, ganharam market share enorme em 6, 7 meses, né? Como o Banco Central não faz uma reavaliação dos procedimentos num prazo tão curto, o que a gente precisa fazer agora é, primeiro, transformar esse sistema num sistema onde a regulação seja proporcional ao risco, né? E aí a gente precisa entender que não é tão fácil, né, o conceito, porque riscos, tem vários tipos de riscos diferentes, né, e dependendo da atividade, os riscos são difíceis de ser, não são tão mensuráveis. Então a gente precisa criar esse arcabouço de olhar isso, a gente está nesse processo agora, né? E entendendo que também a gente precisa fazer isso e olhar um pouco para o que vai acontecer ali na frente. Porque o que a gente está vendo é que a gente está num processo agora que pequenas empresas se transformam em grandes empresas muito rápido. A ideia não é que uma pequena empresa se transforme numa grande empresa, né? E que tenha, vamos dizer assim, arbitragem regulatória nesse processo. Então a ideia é pensar num sistema onde esse processo de regulamentação seja mais automático de acordo com a sua mudança, né? Que eu não precise, em algum momento na frente, parar e reavaliar, que eu tenho um sistema que já faça isso mais naturalmente, né? A gente hoje tem um sistema regulatório que ele é muito discreto, e a pergunta que a gente faz é como a gente transforma uma coisa discreta numa coisa mais contínua. Quando você tem um mundo de crescimento muito baixo, a regulamentação discreta funciona bem, porque as coisas mudam muito lentamente de um período para outro. Quando você entra nessa fase exponencial, é importante sair do mundo discreto e ir para o mundo contínuo. Presidente Roberto Campos, eu gostaria de
tocar num outro tema aqui, que é importante também, trazendo para as questões mais do presente. A economia, você tem dito, e é uma constatação, ela tem reagido de uma forma mais acelerada, mais intensa do que até alguns meses se previa. Ao mesmo tempo, a inflação segue a mesma tendência, ou seja, mais forte do que até algum tempo se previa. E, ao mesmo tempo, houve a redução da meta de inflação para 2024 para 3%. A pergunta que eu faria a você é o seguinte: podemos ter um percurso seguro até chegar a uma inflação de 3% em 2024? Quais seriam os pressupostos? Quais seriam os pressupostos para se chegar a essa meta? Não, o Banco Central vai usar todos os instrumentos que tem para que isso aconteça, né? Então, faz parte, a nossa meta principal é fazer com que essa convergência aconteça, entendendo que, né, a gente olhando num período mais longo, a gente tem choques no meio do caminho que são absorvidos. Lembrando que há um tempo atrás a inflação estava muito baixa e a crítica era exatamente o contrário, né? Por que a inflação está tão baixa? Chegou a sair a inflação no mercado fechado do ano a 0,6, 0,7, se não me engano. E como a taxa, na época, estava se aproximando de 2%, existia todo um questionamento de, né, por que a taxa não é bem mais baixa, por que não existe um experimento de uma taxa mais baixa. E o Banco Central tem um horizonte de atuação, olha aquele horizonte, e é importante entender que é nesse mundo onde a nossa política tem efetividade que a gente tem um campo de atuação seguro. Então, por exemplo, a inflação de 2021, né, que está bastante acima agora, às vezes a gente recebe perguntas, mas por que a inflação está tão acima e o Banco Central não agiu tão rápido? Bom, quando o nosso horizonte relevante para a inflação de 2021 estava, vamos dizer assim, diante de nós, que era setembro de 2020, as expectativas de inflação estavam bem abaixo da meta, tanto as do Banco Central quanto as do Focus. Então a gente tem um horizonte de atuação que a gente tenta suavizar os movimentos ao longo do tempo. Mais específico, recente, a gente tem um entendimento de que tiveram vários choques, né, e que alguns desses choques têm elementos temporários, mas que a persistência dos choques e a multiplicidade de choques ao mesmo tempo fez com que essa persistência transformasse a inflação e as expectativas de inflação numa coisa mais elevada. Então nós discutimos o que deveria ser a resposta do Banco Central e o ajuste, entendemos que precisávamos fazer algum aperfeiçoamento, que foi o que foi feito, né? E olhamos hoje a inflação, né, daqui para frente, para tentar criar esse processo de transparência com o mercado, nós precisamos ter as expectativas ancoradas, nós precisamos entender o qualitativo da inflação, né? A gente tem uma inflação hoje de serviços que é muito baixa e uma inflação de bens que é muito alta, né? Então, grande parte do mundo hoje, né, dos bancos centrais está, vamos dizer assim, engajado em uma história de que, eventualmente, você sai do distanciamento social, volta ao mundo normal, você para de consumir bens, então a sua inflação de bens cai, a sua inflação de serviços que está muito baixa e que tem muito desemprego na área de serviço, ela demora a subir, mesmo porque ela é inerentemente mais lenta para subir e para cair. Então, que esse misto de fatores vai fazer com que a gente consiga ter uma recuperação econômica com uma inflação mais baixa. Isso depende, né, das suas premissas. A primeira premissa é que você vai ter uma substituição de bens para serviços, isso vai fazer com que bens caiam. Segunda premissa, que serviços está muito baixo e que vai demorar a subir, porque você tem ainda, né, um hiato aí em relação ao serviço que vai fazer com que você consiga crescer a demanda sem ter efeitos de preço. Então, todas essas variáveis são levadas em consideração. A gente tem tentado o máximo possível ser transparente e explicitar quais são os elementos que nós estamos olhando para tomar cada decisão, né? E acho que essa transparência, ainda que no primeiro momento possa gerar algum ruído, ela vai ter um ganho institucional, né, na frente, né? Então, esse é o ponto. Em termos de crescimento, o primeiro TRI foi muito forte, o primeiro TRI foi bastante concentrado em agropecuária. A gente vê que não só, né, olhando o crescimento em si, mas quando você olha, vamos dizer assim, os efeitos colaterais do crescimento agropecuário, você vê que em serviços ele também tem um pedaço ligado. Quando a gente olha estoques, por exemplo, existe uma tendência de pensar que estoques é indústria, mas na verdade, como a safra de soja atrasou e você tinha a soja no caminhão, era estoques também. Então a gente entende que tinha uma parte muito ligada à agropecuária. Isso faz com que o segundo TRI
tem uma desaceleração em relação ao primeiro TRI do que a gente imagina que é o mundo de agropecuária, né? Mas a gente tem um número de 4,6 que divulgamos recentemente. O mercado hoje está à frente, né, da nossa expectativa, mais otimista que o Banco Central. Acho que tem alguma coisa em relação ao segundo trimestre e o crescimento do segundo semestre. Nós estávamos vendo já essa dinâmica há um tempo atrás, o mercado estava em geral, estava com uma expectativa de crescimento muito menor que a nossa, e agora está com uma expectativa de crescimento maior. Existe muita incerteza ainda em relação ao segundo semestre. Nós entendemos que o avanço da vacinação e essa reabertura vai ser um processo contínuo, entendendo que, obviamente, existe um elemento de certeza em relação a essa reabertura, em como esse processo vai se dar, mas o que a gente está vendo em alguns países onde a vacinação foi efetiva é que o número de óbitos caiu barbaramente e as pessoas estão voltando a viver uma vida muito próxima da normalidade. Então, nós entendemos que esse é um processo que vai acontecer uma vez que o Brasil está acelerando na vacinação de forma, eu acho que, considerável agora. Obrigado, Alberto. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas eu ainda tenho tempo para uma questão do Isaac. Isaac. Eu queria ficar nesse tema ainda da inflação. Sei que o presidente do Banco Central já avançou bastante, mas ele iniciou a resposta dizendo que o BC vai usar de todos os instrumentos aí para manter a inflação na meta, naquilo que se considera como horizonte relevante. Isso significaria mais juros? Isso significaria que esse aperto monetário levaria aí a esfriar um pouco mais a economia? Enfim, o cenário prospectivo para a economia estaria um pouco mais vulnerável ou outras variáveis compensariam esse aperto monetário? Eu acho que o principal, né, a se considerar nesse debate de qual é o risco de fazer demais é que, no final das contas, o elemento mais disruptivo para crescimento é a inflação desancorada. A inflação desancorada tem uma enorme capacidade de transferência de renda de uma forma muito perversa. Ela faz com que o investidor adie os investimentos, ela cria uma instabilidade no preço da moeda muito grande. Então, assim, esse é um elemento muito disruptivo. Então, você ancorar as expectativas de tal forma que o mundo financeiro, que os agentes tenham a capacidade de prever, né, o prazo mais longo e de certa forma, ter mais credibilidade na política, eu acho que isso é fundamental. Um segundo ponto é que, às vezes, o que a gente tenta transmitir é que toda vez que uma política é feita com credibilidade, ela tem um efeito negativo imediato de subir a Selic, que você drena a liquidez, mas se for feito com credibilidade, você tem um outro efeito positivo, que é o mercado entende, né, que aquela política vai ser efetiva, né? Então, em termos de condições financeiras, que não é só a Selic, as condições financeiras têm a curva curta de juros, a curva média, a curva longa, tem todos os elementos que inserem liquidez, né, na economia. Às vezes, fazendo um ajuste com credibilidade, né, você tem um efeito, obviamente, mais restritivo de subir os juros, mas, do outro lado, você é compensado, né, por um ganho de credibilidade, por a curva estar mais plana, né, por você ter a capacidade de programar. Porque, assim, de novo, voltando ao tema principal, uma das coisas mais disruptivas para o planejamento e para o crescimento equilibrado e estável a longo prazo é a inflação, né? Então, nós entendemos que a missão de inflação está muito ligada, né, a essa outra missão de estabilidade. Lembrando que o Brasil ainda tem uma memória inflacionária, o Brasil é um país que tem um histórico de indexação, né, que não é tão distante da nossa realidade. Então, nós entendemos que essa missão é muito importante, né, e esse processo de ajuste com credibilidade, no final das contas, tem um atenuante em termos de condições financeiras quando a gente faz ele de forma, né, a ter uma percepção de eficiência. Bom, estamos terminando aqui, está no horário, eu sei que você tem um compromisso aí, Roberto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Isaac, muito obrigado. Muito obrigado, Isaac, muito obrigado a Febraban. Uma boa noite aí para todos que participaram do CIAB. João, muito obrigado e podem contar conosco. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João. Obrigado, Roberto. Bom, e assim, com esse painel, nós encerramos o CIAB Febraban 2021. Nós tivemos vários temas discutidos aqui, uma enorme variedade de participantes, de debatedores, e tivemos mais de 150 mil visitantes. Então, realmente, é com satisfação que encerramos esse evento e até o ano que vem.